Tudo bem, pessoal? Nessa chamada, a gente vai fazer uma comparação da classificação da despesa, que tradicionalmente é separada em corrente e capital. Perfeito. O que a gente tem que saber? Que essa classificação ela já existia na Lei 4.320, que era a classificação aspas, chamada por fonte. Esse nome fonte hoje não é mais útil para ser usado, porque ele pode confundir com outras classificações da receita e da despesa. Posteriormente, a portaria 163 de 2001, que é uma portaria interministerial entre SOF e STN, na época interministerial, hoje fazem parte do mesmo ministério, ela criou a classificação da despesa quanto à natureza, também separada em corrente e capital. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é que esses códigos 3 e 4, que é a categoria econômica, e os outros códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o grupo natureza da despesa, essa numeração ela só passou a existir a partir da portaria 163. Na Lei 4.320 não tinha esses códigos, 3, 4, só tinha corrente e capital. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, que a gente aqui está pensando nas diferenças. Você está vendo que a despesa corrente antes era separada em custeio e transferências correntes. Ou seja, não tinha aqui, no segundo nível, despesa com pessoal, despesa com juros, outras despesas correntes. Então você está vendo que aqui são dois segmentos, custeio e transferências correntes, e aqui são três segmentos, pessoal, juros e outras despesas correntes. Na parte de capital, a mudança foi menor. Então você teve aqui investimento e inversão financeira, investimento e inversão financeira. Por outro lado, transferências de capital desapareceram e surgiu a amortização da dívida. E aí, só para exemplificar, eu coloquei uma tabela padrão no seu material, lembrando que isso aqui é a categoria econômica, que é o primeiro nível, segundo nível, grupo natureza da despesa, depois disso você tem outros níveis, que é a modalidade de aplicação e o elemento da despesa. A gente não vai aprofundar isso aqui. O que a gente quer deixar claro é que existem códigos, existem exemplos de despesas que vão estar em custeio e que vão ter que se reorganizar aqui. Então vamos a alguns exemplos, alguns apenas. Então, por exemplo, despesas com pessoal ativo. Despesa com pessoal ativo é despesa de custeio. E quando vem para cá, é despesa com pessoal. Despesa com pessoal inativo é transferência corrente. Quando vem para cá, vira despesa com pessoal. Juros, o que é juros? Aqui é transferências correntes. Dentro de outras despesas correntes, você tem, por exemplo, diárias, passagens e material de consumo. Tudo isso aqui que eu acabei de falar é despesa de custeio. Ou seja, você tem que ter cuidado porque na sua prova pode ser que o examinador queira fazer esse detalhamento. O que é custeio, o que é transferência corrente, o que é pessoal, o que é juros, o que é outros. Então você tem que fazer essa conexão. Dá uma lida na tabela que eu preparei para você no nosso material. Continuando, você tem agora investimento, inversão financeira e transferência de capital. Aqui, uma das diferenças é a amortização da dívida, que é a despesa de capital. Na estrutura original da Lei 4.320, ficava dentro das transferências de capital. Ou seja, assim como juros eram despesas com transferências correntes, a amortização da dívida eram despesas de transferência de capital. Então, esse nome, inclusive, ele pode confundir, às vezes, você na prova, porque existe a receita de transferência corrente e existe a receita de transferência de capital. Mas cuidado, o que a gente está vendo aqui é exatamente o que está na Lei 4.320, e na Lei 4.320 você tinha esses dois tipos de despesa corrente, custeio e transferência corrente, e três tipos de despesa de capital, investimento, inversão financeira e transferências de capital. Então, lembrando, aqui não tinha detalhamento do tipo categoria econômica, grupo natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento da despesa. Era só as duas fontes, corrente e capital e os níveis inferiores. Ponto. Aqui, na portaria 163, você tem o primeiro nível, categoria econômica, o segundo nível que está aqui escrito no quadro, grupo natureza da despesa, e o que não está no quadro, mas você sabe que está no material, modalidade de aplicação e elemento da despesa. O grande segredo é quais são os elementos da despesa que estavam aqui e como eles eram organizados antes. E aí eu preparei o material especial para você no nosso livro. Espero que você faça a revisão correta. Até a próxima. Abraço.